Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Semana passada, logo após os desfiles, eu fiz um vídeo pedindo para as pessoas que foram ao sambódromo me relatarem as suas experiências, sejam elas positivas ou negativas. E desse modo, para que eu pudesse fazer um vídeo, no caso este, e indicar aqui o que de fato tem melhorado, se é que alguma coisa melhorou, piorado ou se mantém da mesma forma que nos últimos anos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer um compilado de tudo aquilo que me relataram nas mensagens e também vou utilizar, evidentemente, a minha própria experiência. Afinal de contas, eu fui nos 4 dias de desfile na Marquês de Sapucaí, da sexta à segunda, e aí vamos verificar se a coisa está evoluindo, estagnada ou andando para trás na questão de como o público espectador se sente assistindo ao grande espetáculo das escolas de samba, nas arquibancadas, cadeiras e frisas. Logo após a vinheta. Bom, eu vou começar com um tópico que é o que mais me preocupa, porque a cada ano está pior, que é o sumiço do pessoal da Rio Tour das arquibancadas. Lá no setor 10 é um problema muito sério há um bom tempo. A única exceção foi em 2022, em que o pessoal da Rio Tour e também dos bombeiros se fizeram presentes nas arquibancadas, orientando o público, não deixando as pessoas ficarem nas escadas. Então, foi assim um ano bem tranquilo quanto a essa questão da organização da arquibancada, pelo menos lá no setor 10, onde vou há 20 anos. Mas um problema que eu achava que era mais localizado ali, né, justamente onde eu fico, mas eu percebi que não. O pessoal falou que a mesma coisa ocorreu nos setores 5, 8, 6 e 7, o sumiço do pessoal da Rio Tour. A única exceção que parece que ocorreu nos desfiles foi no setor 2, em que todo mundo que me falou do setor 2 disse que tinha gente ali organizando o público, não deixando ninguém ficar nas escadas. Tinha aquele pessoal que você conseguia ver de imediato, era só olhar os pontos estratégicos e tinha alguém lá vigiando. Se não ocorreu bem isso no setor 2, escreva aí nos comentários. Mas pelo menos eu recebi 4 relatos de pessoas que foram ao setor 2 e falaram bem deste setor. Mas nos outros parece que a bagunça foi generalizada. Realmente o pessoal da Rio Tour desapareceu e é aquilo. Torcer para que ocorra nada grave, nada sério. Ainda bem que o público espectador dos desfiles é um público bem passivo, mas vira e mexe há alguns problemas. Por exemplo, na segunda-feira lá no setor 10, houve um problema de que um grupo de pessoas tomou o lugar de outras que tinham chegado bem cedo. E aí começou aquela discussão e foram procurar o pessoal da Rio Tour, que estava em algum lugar da Sapucaí. Demorou um certo tempo, apareceram lá os seguranças e resolveu a situação. Beleza. Agora imagine se além da discussão tivesse briga física. Como é que ia ser? Até o pessoal da Rio Tour aparecer, a coisa poderia ter ficado bem séria. Já no domingo, o que aconteceu? Uma turista estrangeira que estava ao meu lado, ela começou a passar muito mal. Ela teve uma espécie de convulsão. E aí encontraram a responsável pelo setor 10, eu acho que era a mulher responsável pelo setor 10 da Rio Tour, e ela sai procurando os bombeiros. E ela teve uma certa dificuldade para localizar onde estavam os bombeiros ali na Marquês de Sapucaí, que deveriam estar bem próximo aonde eu costumo ficar, na arquibancada. E o tempo passa e a mulher estava ali babando. E depois de um certo tempo, surgem os bombeiros e a levaram para o posto de saúde. Mas o atendimento dela poderia ter sido imediato, porque o local onde a gente estava era um degrau acima do ponto onde os bombeiros deveriam estar, como eles estavam em 2022. Então não tinha que ter essa de alguém procurar onde estão os bombeiros. Os bombeiros deveriam estar ali e não se faziam presentes no setor 10. Na sexta-feira, os bombeiros estavam presentes no ponto estratégico
na arquibancada do setor 6, onde eu fui, mas teve uma confusãozinha, porque o pessoal tomou lugar das escadas e na terceira escola de samba é que surgiu um pessoal da Rio Tour querendo colocar a ordem, quando a arquibancada já estava lotada e as pessoas já não queriam sair de suas posições. Deu até uma certa briga física ali com o pessoal da Rio Tour e alguns espectadores, mas é aquilo. Devido ao estresse, eles começaram a deixar as coisas acontecerem, fingir que não estavam vendo. E isso se sucedeu também no sábado, domingo e segunda, sendo que a cada dia a coisa piorava. A cada dia o sumiço, a indiferença do pessoal da Rio Tour com o público aumentava. Não tem ninguém para orientar onde está mais vazio para as pessoas seguirem, não deixar ninguém ficar nas escadas ali pintadas de amarelo, que é justamente para as pessoas subirem, descerem para ir ao banheiro, para beber água, para comprar um lanche. Não, quando eles aparecem, finge que não estão vendo nada. E é aquilo, é torcer para acontecer nada sério. E como já falei, essa é a parte que mais me preocupa, porque envolve a segurança de todo mundo. E por isso, gente, eu peço, reclamem. Não é reclamar sem marcar ninguém. Marque a Rio Tour, a Rio Carnaval, a Liesa, mande e-mail, marque o prefeito, marque todo mundo. Marque Gabriel Davi, que é o dirigente da Liesa, que a gente tem maior contato, mesmo que eles não respondam nada, reclamem, deixem o registro, porque eu estou reclamando há mais de 10 anos. Só que eu estou o quê? Sozinho nessa. Então fica parecendo que é apenas um sujeito reclamão. Eu vejo um monte de gente reclamar. Só que marcar as pessoas, as entidades responsáveis pelo controle do espetáculo, ninguém faz. Então, galera, reclame. Telefone, pegue e-mail, mande e-mail, exponha as suas reclamações. Para quem sabe a gente consiga mudar isso. Porque da forma que está, não pode ficar. Mas ainda tem mais coisa no vídeo, não acaba aí não. Banheiros, gente, banheiros. Um eterno problema na Marquês de Sapucaí. Um esgoto vazando, às vezes sem água, sem sabão, sem papel. E assim, o pior dia é sexta-feira, que é o primeiro dia de desfiles. Sexta-feira é um caos, porque demora tudo a chegar. Demora a aparecer a água, demora a bebida, demora os lanches e tem ninguém para limpar os banheiros. Ou quando surge alguém, já está perto do final dos desfiles. A realidade é essa. Sexta-feira é sempre um caos. E todo ano eu tenho que pisar no esgoto, seja no setor 6, 4 ou 8, setores que normalmente eu vou no acesso na sexta-feira. Todo ano, nunca falha. E eu não sei nem dizer qual é o pior tipo de banheiro, se são das arquibancadas novas ou antigas, porque as novas têm um problema sério de vazamento de esgoto e às vezes falta de água. Já nas arquibancadas antigas, como é o setor 10, que eu sempre vou no especial, ele é um banheiro muito pequeno, não dá vazão para a quantidade de pessoas. Em compensação, é um pouco mais limpo. Um pouco, tá? E é um problema que se mantém. Todo ano é a mesma história. E não vejo ninguém pensar em fazer uma reforma nos banheiros da Sapucaí. Eu já vi reforma elétrica nos degraus, em tudo quanto é lugar, mas não vejo ninguém falar em fazer reforma nos banheiros. Logo, uma área que recebe milhares de pessoas por noite e ninguém se preocupa com isso. Agora a parte dos lanches. Eu vi uma certa melhora na questão do acesso aos lanches nos últimos carnavais, que era bem difícil de alguém vender lanches. Lanche que eu estou falando na parte comestível, tá, gente? Porque bebida é fácil a gente conseguir comprar, mas lanche era difícil você encontrar algum vendedor ali na arquibancada vendendo cachorro-quente, salgados, e esse ano eu consegui ver uma relativa melhora quanto a isso. Mas em compensação, a qualidade dos lanches,
caiu muito. Inclusive aquele pote de coxinhas que custa R$ 28, né? Custou R$ 28 em 2023. Eu me alimentei bem delas e este ano não consegui comer um pote inteiro, porque eu achei com gosto, muito ruim. Aí parti para o cachorro quente. Péssimo, péssimo. R$ 20, um cachorro quente horrível. A pizza também, que eu comprei no domingo, melhor que os outros dois, mas caras demais para a qualidade da pizza. O que salvou foi o hambúrguer, que realmente foi o melhor lanche que eu comi ali na Sapucaí. Claro, caro como tudo, mas foi o que eu achei o mais razoável em termos de sabor, porque o restante, muito fraco. E os camarotes? Mudou nada, gente, mudou nada. Minto, até que mudou. Lá no setor 10, o nosso camarote mudou a posição do palco. Antes eles ficavam mais à direita, do lado onde eu costumo ficar na arquibancada, e colocaram o show do palco mais para o lado esquerdo. Eu confesso para vocês que no especial eu não sofri com o barulho do camarote. É bem diferente do que ocorria nos últimos anos, onde eu senti o chão tremer e ouvi uma mistura de música eletrônica com o som das baterias. Este ano eu confesso que eu não sofri com isso lá no setor 10. Porém, no mesmo setor 10, eu recebi aqui relatos de pessoas reclamando do som do camarote, porque eles só mudaram a posição, né, do show, do palco. E aí o pessoal reclamou que teve dificuldade de curtir o desfile por causa do som alto do nosso camarote. No acesso, eu fiquei no setor 6 e eu senti o chão tremer por causa de um camarote no setor 5. O setor 5 não fica em frente ao setor 6. Ele fica uma certa distância, na diagonal. Mas o som estava tão alto, que lá no setor 6 eu senti o chão tremer. Atrapalhava a curtir os gritos de guerra e os esquentas. Porque quando a escola está entrando, eles meio que abaixam o som. Mas a gente que é sambista quer curtir tudo. E é inacreditável um som naquela altura de música eletrônica, de tudo quanto é ritmo, menos de samba enredo na Sapucaí. Então, é um problema que infelizmente se mantém e que parece que vai continuar por muitos anos. Por quê? Porque os camarotes estão se expandindo cada vez mais e mandando cada vez mais na Sapucaí. Tanto que, sem avisar, eles mudaram as entradas de vários setores. Tudo para quê? Para que camarotes tivessem entradas exclusivas. Por exemplo, a entrada do setor 10 virou a entrada do camarote, nosso camarote. A entrada do setor 6 virou a entrada para outros camarotes. E aí concentraram na entrada do setor 8, numa posição horrível, numa curva que não é preparada para receber um público de um grande evento, apenas para o setor 8, e ainda colocar ali o público do setor 6, do próprio 8, 10 e ainda da meia entrada. Ou seja, concentraram 4 públicos num portão pequeno. Do lado ímpar, já foi no setor 11. Colocar a entrada do setor 11 como a entrada dos setores 7, 9, do próprio 11 e também da meia entrada do lado ímpar. Muita gente para um portão pequeno e, consequentemente, o pessoal da Rio Tour, que estava fazendo a revista das bolsas, começou a deixar o pessoal passar. Por quê? Porque não dava vazão. Era gente demais para pouca gente trabalhando. Lá no setor 2, entrava o público do setor 2, 4 e acho que também o 6. Pelo menos eu, que era do setor 6, eu entrei pelo setor 2. Depois, no especial, falaram que o setor 6 entrava pelo setor 8. E ainda tem isso, informações desencontradas pelo pessoal da Rio Tour, que não sabia orientar direito as pessoas. Vou falar disso daqui a pouco. Mas assim, péssimo, gente. Essa mudança foi péssima. Tudo para atender o quê? Camarote. Tudo para o quê? Agradar os camarotes. E na hora da saída? Que as entradas ficaram menores e o público teve o quê? Mais dificuldade para sair da Sapucaí. Na segunda-feira eu peguei um atalho. Eu não saí
pelo ponto que tradicionalmente saio, porque era gente demais para sair por acessos pequenos. Pois, para receber mais gente, colocaram mais catracas. Só que as catracas atrapalhavam o público de sair. E aí, na segunda-feira, não tive paciência, passei por um portão lateral. Mas péssima essa mudança da entrada e também, consequentemente, da saída do público da Marquês de Sapucaí. E aí, pegando aquele gancho que eu falei agora, o pessoal da Rio Tour não está preparado para receber esse grande público. Além da questão que eu falei, né, da indiferença deles lá na arquibancada, eles não sabem orientar as pessoas direito. Por exemplo, na sexta-feira, sempre é sexta-feira, eu estava na fila para entrar na Sapucaí, lá no setor 2. E eu vi uma mulher perguntar a um rapaz da Rio Tour para onde ela ia para seguir para o setor 10. E o rapaz da Rio Tour, por incrível que pareça, mandou ela atravessar a Marquês de Sapucaí, dando a entender que era do lado ímpar. Aí quando eu vi aquilo, eu saí correndo atrás dela. Eu falei, não moça, o setor 10 fica aqui desse lado, que é o lado apenas das arquibancadas pares. Fica lá no final, só seguir direto. Ou seja, ele orientou ela para uma posição errada. Ele que deveria saber esse tipo de informação. Por isso, a importância do guia que eu faço aqui, porque o pessoal da Rio Tour não tem bom preparo. Eles não sabem direito as coisas referentes à Marquês de Sapucaí e dos desfiles. É outro problema sério que não melhoram a cada ano. É uma coisa que se mantém. A desinformação do pessoal da Rio Tour que nada sabe. Como, por exemplo, a questão da meia entrada. Bom, ninguém informa nada pelas redes sociais. Então a gente só descobre no dia do desfile. Eu cheguei lá no setor 8, onde eu fiquei, né? Já que a fila do 10 foi para o setor 8. Aí eu perguntei a uma mulher lá, escuta, meia entrada, entra por onde? Qualquer setor ou no setor 8? E ela me falou de forma categórica, tem que ser aqui, unicamente aqui. Então tá. Se bem que em 2023 o pessoal entrou por qualquer portão. Mas ela afirmou categoricamente, meia entrada lá do par é apenas pelo setor 8. Já o pessoal está falando aqui nos seus relatos, que lá no setor 11 foi informado pelo pessoal da portaria do setor 11 que poderia entrar por qualquer portão. E na prática, o pessoal de meia entrada pôde entrar por qualquer portão. Então, não há uma boa comunicação quanto a isso. É uma coisa que eu tento descobrir para vocês com clareza antes dos desfiles, mas não tem como, ninguém sabe nada. Nem o pessoal da Rio Tour, nem o pessoal organizador dos desfiles, por onde o pessoal de meia entrada entra. Então fica essa coisa de doido, em que as pessoas têm que ficar perguntando a um, a outro, e cada um diz uma coisa. Então esse é um outro problema que se mantém durante anos, a desinformação do pessoal da Rio Tour. Agora eu vou comentar outros tópicos de forma mais rápida. Então, me colocaram isso aqui de forma offline e também ouvi essa história lá na Sapucaí, tanto no setor 6 quanto no setor 10, que dizem que tem gente que ganha credencial da Liesa e aproveita essa credencial para entrar antes nas arquibancadas e marcar lugares, especialmente lá na grade de diversos setores do Sambódromo. Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu espero que não seja verdade, mas é uma história que eu ouvi lá no Sapucaí e também me relataram aqui de forma offline. O que é lamentável, né? As pessoas ganharem credencial, que não são pessoas do jornalismo, não são jornalistas, para ficar marcando lugar na arquibancada. O público eu senti que está mais animado, aliás, a cada ano o público está mais animado. Eu fiquei numa grande euforia quando vi a grande massa do setor 10 cantando o samba da Porto da Pedra. Não importava onde olhasse, olhava para um lado, para o outro, para baixo, para cima, tinha várias pessoas cantando o samba da Porto da Pedra e também das outras agremiações.
imaginar que há 15 anos atrás eu era o único lá no setor 10, antigo setor 4, a cantar os sambas. Eu era chamado até de destaque pelas outras pessoas, que as pessoas não entendiam por que eu estava ali na arquibancada e não no desfile, porque eu era o único que cantava. E hoje, vendo aquele montão de pessoas cantando junto com as escolas, é muito bom, gente, é muito bacana mesmo. Então, a questão da iluminação cênica. No acesso, as escolas fizeram de uma coisa muito aleatória, não tinha sentido aqueles testes com a iluminação cênica no acesso, até porque as alegorias são bem mais modestas e a iluminação dos carros também. Já no especial, eu acho que deu um efeito bem legal, bem bacana mesmo, especialmente durante o desfile da Grande Rio. Não foi só da Grande Rio, mas eu acho que a Grande Rio soube usar muito bem a questão da iluminação cênica, inclusive para dar efeito na sua comissão de frente. Então é algo que ficou legal para o espetáculo, mas mais para o público ainda continua aquela questão da escuridão. Isso é um risco. Aquela escuridão toda e a gente tem que descer aqueles degraus altos é complicado. Ano passado teve aquela senhora que bateu a cabeça no chão. E me relataram aqui que na frisa do setor 13 houve alguns acidentes na volta da compra de alimentos. Por quê? Porque o piso das frisas, né, é preto. E com a escuridão as pessoas não enxergam nada. Então foi comum ver pessoas caindo nesse espaço aí das frisas, lá do setor 13, porque ainda tinha degraus. E de preto, com a escuridão, tudo propício para ocorrer o quê? Acidentes. Bom, o que mais me relataram aqui? A mudança de lado de entrada do setor 10, que a gente entrava pelo lado direito e agora a gente entrou pelo lado esquerdo. Melhorou muito. Por quê? Quando chega 10 horas, é que uma grande massa de turistas estrangeiros entra na Sapucaí. E eles normalmente ficam o quê? Procurando um lugar onde normalmente eles entram. Ficam por ali mesmo. Só que do lado direito fica a maior concentração do público por causa da apresentação das comissões de frente. Então, automaticamente já tem aquela lotação do público que vai ali se posicionar para assistir de frente às apresentações da comissão de frente dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, e tinha também a entrada do setor 10. Então ficava muito lotado do lado direito da arquibancada do 10 e mais vazio do lado esquerdo. E com a entrada do lado esquerdo, meio que equilibrou mais a arquibancada, não ficou aquela lotação tão absurda de um lado quanto do outro como ocorria até o ano passado. Então, para mim, foi algo que melhorou essa entrada do lado esquerdo para o setor 10. Mas ainda há muitas reclamações de lotação. Mas assim, gente, eu acho que muito mais que a questão de lotação, existe a questão, como eu já falei, da indiferença do pessoal da Rio Tour. Porque há espaços vazios. Se o pessoal estivesse ali trabalhando, orientando as pessoas, especialmente os turistas que chegam em cima da hora, para ir para esses espaços vazios, não teria essa lotação. Na minha opinião, há uma grande concentração de pessoas em determinados espaços. E aí dá aquela sensação muito maior de aperto. Claro, existe a lotação? Existe, tá? Mas eu vejo que o grande problema é esse. Falta alguém, ou melhor, pessoas para orientar melhor o público para ver uma melhor distribuição desse grande público nas arquibancadas. Outro relato aqui, fedor na entrada do setor 7. Olha, essa entrada do setor 7, né, aquelas entradas ali do lado ímpar, gente, é um caso sério. É um dos fatores que me fazem não ir para o lado ímpar, tá? Entre os diversos fatores, esse é um. Que ali, infelizmente, é mais cultural mesmo do carioca. Mijar em qualquer lugar. E do lado ímpar, infelizmente, gente, qualquer portão vai sofrer com isso. Com fedor de urina nas entradas. Bom, outro ponto positivo é que a gente conseguiu ouvir os esquentas das escolas. Outro ponto positivo, eu senti o som da Sapucaí mais potente em relação aos outros anos. Eu senti, pelo menos, a captação do som da bateria melhor do que nos outros anos. Não sei se foi uma percepção que apenas eu tive, mas eu senti o som mais potente quanto a essa captação. Bom, um rapaz disse aqui que no setor 5 informaram a ele que não tinha lugar
para guardar fantasias. Então ele teve que ir para o setor 5, para a arquibancada com a fantasia. Isso não pode acontecer. Cada setor tem que ter lá o seu box para guardar fantasias, pois isso gera muito transtorno, porque a pessoa leva a fantasia para a arquibancada, toma espaço e aumenta ainda mais a sensação de aperto, de lotação. Eu queria entender o que aconteceu aí nesse setor 5 para não ter um box para guardar fantasias. Outro ponto positivo, o roteiro dos desfiles foi distribuído já antes de haver a Sapucaí. Ali por volta de 5 horas da tarde, o pessoal já estava distribuindo na fila o roteiro dos desfiles. Isso é muito positivo, gente, muito positivo. Até uns 5 anos atrás, era difícil você achar roteiro, tinha que ficar procurando de um lado por outro, tinha que combinar com pessoas para pegar um monte de roteiro para distribuir na arquibancada. E agora o roteiro chegando até o público, especialmente ao público que chega cedo, é muito legal, foi um ponto bem positivo. E esses foram os principais pontos que o pessoal comentou naquele vídeo e também que eu vejo pela minha experiência nesse carnaval. De modo geral, gente, o fato de a gente assistir aos desfiles, ele torna tudo isso que eu falei aqui detalhe. A verdade é essa, porque o nível dos desfiles ele é altíssimo e vale realmente muito a pena assistir ao desfile das escolas de samba ao vivo. Mas tirando isso, o aspecto dos desfiles das escolas, a experiência se torna ruim. Por quê? Porque os aspectos negativos eles ainda sobressaem sobre os aspectos positivos. Tudo bem, o público está mais animado, teve a questão da água de graça, mas essa questão do pessoal da Rio Tour sumir durante os desfiles ou então estar presente e se tornar indiferente aos problemas que eles existem ali nas arquibancadas, isso me incomoda muito, porque mexe com a questão de segurança. Fora a questão dos banheiros, fora a questão da escuridão, que pode gerar acidentes. Então eu vejo que os aspectos negativos, eles ainda sobressaem para a experiência do público na Sapucaí em relação aos aspectos positivos. E esse vídeo aqui tem intuito de deixar um registro do Carnaval, em particular do Carnaval 2024. E quem sabe, né, alguém veja esse vídeo aí e pensa em melhorar esses pontos que nós reclamamos. Tá certo? Gente, valeu, abraços e até a próxima.